Graça, alegria e direção da parte do nosso Deus seja com todos nós. Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Chegou esse tempo de alegria, chegou esse tempo de dizer, vamos à casa do Senhor. Por fim, chegou o dia de avisarmos que teremos culto de forma presencial. Por isso, meus amados, se Deus permitir, se Deus quiser nos abençoar com a sua presença, no próximo domingo teremos culto presencial. Que boa notícia, que esperança graciosa, como nós aguardávamos este momento, oramos por isso. E tanto o conselho como a mesa nos recomendaram o culto de forma presencial. Quero, por isso, convidar os irmãos que oremos por este momento, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, aceita o culto que ora nós te prestamos por meio de Jesus. Abençoe, ó Deus querido, as famílias que se reúnem para cultuar o Senhor, ainda de forma virtual. Abençoe, ó Deus querido, aqueles que se levantaram mais cedo e que estiveram aqui, que estão aqui, preparando-se, trabalhando para que este culto chegue às famílias. Obrigado por eles, pela dedicação, obrigado pelo zelo, muito, muito obrigado. Queremos agora, ó Deus querido, agradecer, porque a mesa administrativa, junto com o conselho, os diáconos, entenderam, ó Deus, que podemos cultuar o Senhor de forma presencial a partir do próximo domingo. O Senhor seja bendito e nos abençoe, e também nos proteja. Proteja os que estarão aqui, proteja aqueles que cultuarão o Senhor ainda pela internet, proteja sim. Nós dependemos do Senhor, guarde-nos do que é mal, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Assim, meus irmãos, a abertura seguirá. Apenas um aviso, e eu quero dar para vocês algumas recomendações para este culto, tá bom? E fazemos isso na dependência do Senhor. No próximo domingo, dia 9, Dia dos Pais, nós vamos iniciar também um curso para oficiais, um curso para liderança. 3 professores estão sendo preparados já há algum tempo e nós queremos convidar aqueles que almejam esta liderança, quer seja como oficial, como diácono, como presbítero, como professor, ou para a sua vida pessoal. Eu quero convidar você a fazer a sua inscrição. No site da igreja, nas mídias sociais, tem lá como é que é feita essa inscrição. Procure se inscrever e participe. As aulas serão virtual, mas ao vivo. Você é nosso convidado. Vai ser muito bom você conhecer o trabalho dos diáconos, dos presbíteros, o que é exigido, qual que é a recomendação para o exercício disso. Uma vez que este ano nós teremos a Assembleia Geral para a eleição de oficiais, tá bom? Outro aviso, irmãos, o desejo do meu coração e de toda a liderança da igreja é que já no primeiro domingo nós tivéssemos a Santa Ceia. Mas fomos aconselhados a ter um pouco mais de paciência em relação à Santa Ceia. Então nós não teremos no primeiro domingo da abertura a Santa Ceia. Nós vamos nos preparar por conta dos riscos que podemos expor os irmãos. Nós vamos nos preparar, nós os oficiais iremos nos preparar. Portanto, perdoe-nos por isso. De todo o meu coração, de toda a minha alma, eu convido os irmãos a aguardarem um pouco mais, tá bom? E nós logo em seguida iremos informar dos irmãos acerca da ceia do Senhor. Entendemos que é necessária, entendemos que é uma ordem de Jesus, que assim nós
participemos, que assim nós celebremos, mas por conta da saúde dos irmãos queridos, nós vamos aguardar um pouco mais. Nós vamos nos preparar melhor para isso. Tá bom? Muito, muito obrigado. Queremos informar aos irmãos que temos alguns membros da igreja com este coronavírus. E o presbítero José Carlos, a sua esposa, dona Isolina, o Marcos Custódio e a Mônica, são os que estão contaminados e precisando de nossas orações. Dentre eles, o caso mais delicado é do presbítero José Carlos, que precisou ser internado. Apenas para salvaguardar o seu pulmão de esforço desnecessário, ele está sendo cuidado com todo carinho por alguns médicos. Foi uma medida de proteção a ele. E nós queremos que os irmãos continuem a orar por isso, para que Deus complete a obra que ele começou de bênçãos na vida destes irmãos. Esses 4, nós somos informados que estão com o Covid, tá bom? Ore por eles, por favor. Também eu quero pedir oração. Esta semana, o Senhor nosso Deus chamou a dona Esté para descansar. Depois de um tempo internada, o Senhor Jesus chamou. E eu quero que os irmãos orem pelos filhos, pelos netos, para que essa ausência seja preenchida com consolo, com conforto, com graça. Não nos esquecendo de orar também pela família do presbítero Manuel Arantes e também do Zezinho, José Garcia. Ore por consolo para essas famílias e outras famílias que perderam gente querida e próximas de nós. Clame ao Senhor o consolo, clame ao Senhor o conforto, peça a Deus que os visite com esta graça, tá bom? Agora eu quero passar para vocês algumas recomendações em relação à abertura da igreja. Se Deus quiser, no próximo domingo, nós teremos isso. E a mesa, juntamente com o conselho, diáconos e presbíteros que compõem a mesa, teceram algumas recomendações. E são essas as recomendações. As crianças abaixo de 8 anos e as pessoas acima de 60 anos, e os que compõem o grupo de risco, aquelas pessoas com problemas cardíacos, diabetes, pulmonares, coisas crônicas, eu queria convidar a esperar um pouco mais. O desejo do nosso coração era que todos estivessem aqui. Mas, por amor à sua saúde, nós queremos recomendar que você espere um pouco mais e continue participando do culto ainda online. Os cultos serão transmitidos pela internet, ao vivo e pela internet. Então, queridos, aguarde um pouco mais para que passe tudo isso, ou para que seja elaborada rapidamente uma vacina e você possa estar com a gente. Tá bom? Nós aguardamos que Deus nos abençoe e que possamos estar todos juntos. Mas esse primeiro momento ainda não. Aqueles pais que têm crianças nesta idade e que desejarem vir, nós queremos pedir que vocês entendam que não terá escola dominical. Não teremos. Não teremos ainda o maternal. A escola dominical ainda é virtual. Por isso, nós pedimos que os pais que desejarem vir com os seus filhos, que os tragam e que os mantenham consigo. Eles precisarão permanecer com você, tá bom? Uma vez que não haverá culto infantil, não haverá berçário nem EBD de forma presencial ainda, tá certo? E outra coisa, as inscrições, meus irmãos, a partir desta quarta-feira cedinho, nós vamos liberar em todas as redes sociais, no site da igreja, no WhatsApp oficial da igreja, nós vamos liberar as inscrições. Nós estamos trabalhando no ritmo muito grande para que isso esteja feito de forma
perfeita, visando a proteção da igreja, a saúde dos irmãos. Então, você vai precisar entrar nessas mídias sociais e fazer a sua inscrição. É bem prático, é bem fácil. Você entra, dá o seu nome, diz a sua preferência, diz se você teve algum risco, se você deseja o culto matutino, se o culto vespertino, e enviar. Pronto. Quando chegar ao número de 45, que é o limite máximo para a participação, nós iremos abrir automaticamente uma reserva. Você continua fazendo, mas em reserva. Se houver uma desistência, algum problema, aí você entra e você será informado disso. Tá certo? Eu quero contar com a compreensão dos irmãos. Por conta disso, nós estamos investindo tudo que nós podemos e sabemos para proteger a igreja, para guardar a saúde dos irmãos. Outra recomendação, no que tange aos que estão vindo, que se inscreveram e que virão. Primeiro delas, ao sair de casa, dê um jeitinho de aferir a sua temperatura. Se porventura você perceber que houve um acréscimo, fique em casa, tá? Fique em casa. Não tem nenhum problema se você fez a inscrição e não vai poder vir. Nós recomendamos que se houver uma diferença de temperatura, fique em casa, ou então procure atendimento, se você assim desejar, se você perceber que é necessário. Traga a sua máscara pessoal. Você vai precisar usá-la aqui na igreja. Nós teremos disponível algumas aqui, mas traga a sua, é a nossa recomendação. Como o bebedouro estará fechado, não é possível usar o bebedouro, traga a sua garrafinha, abasteça e traga e venha com ela, tá certo? Outra coisa ainda, nós teremos aqui disponível álcool em gel nas janelas, nas portas, nas salas de entrada, nas portas. Nós teremos isso, mas é muito bom que você tenha o seu. Traga no seu bolso, aqueles pequenininhos, e para que você, ao precisar, faça uso de imediato. Ao chegar, estando aqui na igreja, eu quero convidar você a higienizar suas mãos. Haverá um tapete na entrada onde você vai pisar. Esse tapete, ele tem um produto que purifica, que limpa, que higieniza os seus sapatos. Mas faça isso também. Permita que a sua temperatura seja aferida na entrada. Haverá uma porta de entrada e uma de saída. Tá bom? Observe isso. Evite tocar qualquer objeto da igreja, parede. Evite. Apenas por proteção a você, meu irmão. Não é por outra razão, a não ser por proteção à sua saúde. Os banheiros estão liberados, mas o nosso conselho é que você evite usá-los, a não ser em necessidade de emergência. Eu creio que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Quando nós viajávamos, quando crianças, os nossos pais diziam assim: tome água antes de sair de casa, e vá ao toalete antes de sair de casa, vá ao banheiro antes de sair de casa. Que estranho eu ter que recomendar isso. Eu lamento mesmo, como seu pastor eu lamento, mas se for possível faça isso, evite usar o banheiro. Se não for o caso, use, ele está liberado. Você vai sair pela porta, dar a volta, entrar, ir ao banheiro, depois fazer todo esse percurso. E em tudo isso você vai precisar seguir aquelas regras de tapete, de higienizar as mãos, tá bom? Ao chegar, fique no seu lugar e evite trocar. Não será permitido, eu lamento isso, cumprimentos, aperto de mão, abraço, beijo. Eu sei que nós teremos uma saudade imensa, imensa, uma vontade de abraçar, de estar junto, mas ainda não é o momento. Vai chegar o momento do nosso abraço. Salomão diz que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Nós estamos vivendo o tempo de afastar-se de abraçar. Para alguns é mais difícil,
estão acostumados e que fazem disso um gesto de amor. Aguarde um momento, tá bom? Depois disso nós vamos ter o tempo de abraçar, de fazer tudo isso, correto? Aqui na igreja existem bancos muito colados que não poderão ser usados e um banco afastado. Nós vamos ter o local. Você precisa manter o distanciamento para evitar esse contágio, porque algumas pessoas são assintomáticas, a gente não sabe disso, né? Graças a Deus por essa bênção de alguns assintomáticos, mas nós sabemos que esses assintomáticos eles podem contaminar. Nós não queremos isso, então nós vamos obedecer essas regras da Organização Mundial de Saúde e nos manter ainda afastados, evitar filas, evitar aglomerações, entrar pela mesma porta, sair pela outra porta, correto? E só será permitido, finalizando, o acesso à nave do templo. As classes, escritórios estão fechados para o uso da membresia. Nós contamos com a compreensão dos irmãos, tá bom? Muito obrigado. Está conosco o pastor Roberto Matias. Eu queria convidá-lo para orar, meu irmão. Eu queria que o senhor orasse pela saúde de alguns irmãos e pedisse a Deus que esses critérios que foram apresentados sejam obedecidos e o Senhor dê paciência e graça a todos nós, tá bom? Por favor. Pode orar. Obrigado, pastor. Vamos colocar a máscara, mantendo exatamente o protocolo de saúde, né? Senhor, nosso Pai, nós somos gratos por este canal que o Senhor nos proporciona de poder alcançar todos os lados. Todos os nossos irmãos que estão distantes, mas unidos num só espírito e num só amor. Diante de tudo isso que foi colocado aqui, que realmente nós possamos estar seguindo os direcionamentos do Senhor, mas respeitando também as regras, respeitando, Senhor, aquilo que as autoridades de saúde têm colocado sobre a nossa vida. Eu quero pedir, Senhor, direcione todas as coisas neste lugar. Nós vamos começar agora, na próxima semana, o culto presencial. Muitos não poderão estar aqui, mas que poderão estar usando este canal para participar da mesma bênção que estarão recebendo neste lugar. Em nome de Jesus, assim como tem sido, Pai, nós temos sido abençoados por este canal. Nós temos sido abençoados por essa participação deste culto todas as semanas. E que assim seja com cada um. Eu quero aproveitar este momento para orar por todos os nossos irmãos que estão passando por problemas de saúde. Eu quero colocar a vida do presbítero José Carlos, da sua esposa, irmã Jolino, do Marcos Custódio e da sua esposa Mônica. E juntamente com eles eu quero colocar todos aqueles que estão passando por algum momento de enfermidade. Entra com providência, Senhor. Cura, liberta, restaura, manifesta o teu poder. E Pai, eu quero pedir algo também pelos nossos governantes, que eles se alinhem, que eles falem a mesma linguagem, para que realmente essa crise passe mais rápido. E eu quero clamar a Ti, Senhor. Este vírus é muito pequenino diante do Deus tão grande que nós servimos. Aplaca esta ira, Senhor. Aplaca, Senhor, em nome de Jesus. E vá curando, libertando e restaurando. Vá, Senhor, fortalecendo a vida daqueles que perderam seus entes queridos, aquelas famílias enlutadas. Pai, vai consolando, vai confortando, Senhor. Transforme a dor, essa dor que estão sentindo, em saudades eternas. Receba a nossa gratidão. Continue direcionando, Senhor, este culto para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Receba mais uma vez a nossa gratidão para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Amém.
Que momento louco, né, irmãos? Parece que quem fica em casa corre o risco de enlouquecer. Quem sai de casa corre o risco de adoecer. Que momento estranho. Mas como disse o pastor Roberto, Deus é maior. E nós confiamos nele. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos bendizer a Ele que é digno de toda adoração e de todo louvor. Bom dia, queridos. Quero convidar vocês a cantarem conosco 2 músicas, 2 hinos de engrandecimento a nosso Senhor. O primeiro deles é Me Derramar. Convido você a se derramar na presença do Senhor, a pedir que Deus escute seu coração, as suas angústias, seus medos, seus anseios. Ele te ama. Ele vai ouvir. Amém?
sua casa mesmo. abençoa, cuida da gente e que possamos seguir este ministério com excelência, ó Pai, porque o Senhor merece toda honra e glória, o Senhor merece o melhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias em Atos, capítulo 3,
Quero ler com vocês os 9 primeiros versículos e nesse texto perceber a existência de 2 igrejas. Uma igreja que se reúne dentro e uma igreja que age fora. Veja esse texto como ele é interessante sob este ângulo. Atos, capítulo 3, versículo de 1 a 9. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, foi lida a Tua palavra, palavra que o Senhor deu ao meu coração. Me ajude, ó Deus, pelo Teu Espírito, a transmitir esta palavra para o Teu povo, de forma que oriente, edifique, console, corrija, salve, faça tudo aquilo que está no Teu coração para cada um de nós. O Senhor conhece cada um de nós, sabe de nossas limitações e por isso é poderoso para nos abençoar. Faça isso em nome de Jesus. Amém. Amém. O que dizem de mim? Perguntou Jesus para os seus discípulos. O que estão falando a meu respeito? O que estão dizendo que eu sou ou quem eu sou? Se fizéssemos esta pergunta para as pessoas acerca da igreja, o que você diz da igreja? Quem é a igreja? Ou o que é a igreja? Eu acredito que nós teríamos grandes surpresas nas respostas, porque os conceitos que as pessoas têm de Jesus é um, e os conceitos que as pessoas têm da igreja é outro. Nem sempre haverá uma estrutura de resposta que combine cabeça e corpo, porque enquanto Cristo é o cabeça da igreja, o corpo nem sempre corresponde com a mesma perfeição, porque a cabeça é perfeita e dá ordens perfeitas visando o bem-estar do corpo, mas o corpo nem sempre entende, acompanha ou obedece a essas ordens. Um certo dia, um pai trouxe o seu filho lunático para a igreja. Naquele dia, ele encontrou só os discípulos e eles não conseguiram libertar o filho daquele homem do problema que o acompanhava por tanto tempo. Jesus chegou e curou o homem. Percebeu-se então ali que havia uma discrepância muito grande entre o Jesus amoroso e poderoso e uma igreja limitada, falha, sem o mesmo poder que exercia a cabeça para o corpo. Interessante isso, interessante nós observarmos,
Porque os conceitos que nós temos sobre Jesus podem divergir com os conceitos que nós mesmos temos acerca da igreja. Às vezes nós, da igreja, cometemos erros que podem afastar irmãos da comunhão. Não sei se você já pensou nisso, que pode ter cometido algum deslize, que fez com que um irmão novo na fé tenha se afastado da comunhão. Ou você soube de alguém que está afastado e foi visitá-lo e ficou sabendo que ele está magoado com um membro da igreja. E essa mágoa, em vez de levá-lo a tratar, levou-o a afastar-se. A nossa luta não é contra sangue e carne. Percebemos com isso, à luz desse texto, que existe uma igreja dentro da igreja, existe uma igreja fora da igreja. Existe uma igreja dentro que recebe a igreja de fora, e às vezes a igreja de fora tem dificuldades de entrar na igreja de dentro por conta de problemas que ela viu na igreja de dentro. Nem sempre a igreja de dentro abre as portas para que a igreja de fora entre. Não é confuso. Não é. Mas eu percebo a existência de duas igrejas. E só Deus tem condições de nos ajudar para que a igreja de dentro receba com alegria a igreja de fora. Esse texto, ele nos mostra isso. Qual que é a função da igreja de dentro? Se não abrir as portas e facilitar que a igreja de fora tenha acesso e seja igualmente abençoada como a igreja de dentro. Esse texto, ele nos mostra um fato ocorrido fora da igreja, que proporcionou uma porta para que a igreja de fora tivesse acesso à igreja de dentro. Observe esse texto aqui, porque lá fora tem gente que não tem acesso, até quer, mas não acha a porta, e quando acha a porta, esbarra em algumas dificuldades que a igreja de dentro monta, coisas da mente humana, barreiras colocadas por homens que dificultam e às vezes inviabiliza a entrada de gente. Mas tem uma igreja de dentro que trabalha fora para que a igreja de fora entre. Eu achei fabuloso esse texto sobre esta ótica. Eu queria passar para os irmãos na intenção de que a igreja de dentro aproveite este momento de igrejas em casa e abra a porta para que a igreja de fora tenha mais acesso. É provável que a igreja de fora não tenha tanta facilidade para entrar na igreja de dentro, mas uma vez que a igreja de dentro está acontecendo em casas, em condomínios, fica mais fácil. Eu quero convidar você a olhar esse texto sobre esta ótica, de que há uma igreja lá fora, e que nós precisamos sair e buscar a igreja de fora. Caso contrário, a igreja de fora não entrará. E tem gente lá fora querendo entrar. Veja o que os de dentro podem fazer pelos de fora. O que a igreja de dentro pode fazer? Primeiramente, diz-nos o texto no versículo 4, que a igreja de dentro viu a igreja de fora. E para que a igreja de dentro veja a igreja de fora, ela tem que sair das quatro paredes do templo. Se nós não sairmos, nós não veremos os que querem entrar. Se nós não sairmos, não veremos o sofrimento da igreja de fora. Se nós não sairmos, nós não conseguiríamos perceber
que existe gente lá fora. O que a gente tem visto quando a gente sai? O que você vê? Quando você sai, aonde repousam os teus olhos? Porque existe gente lá fora querendo ser vista. E na grande maioria das vezes, a igreja de fora é invisível. Só Deus vê. Deus sabe da existência deles e nos ordena a que saiamos, deixemos as 99 aqui e façamos um esforço, um investimento de buscar a igreja que saiu. Pode ser que a igreja que saiu por erros que nós cometemos, por deslizes de nossa própria natureza, temperamento ou pecado que tenhamos cometido. Essa igreja de fora precisa voltar. E existem aqueles que estão lá fora desejando ser igreja e que também não são vistos. A igreja cristã evangélica de São José dos Campos tem visto o que lá fora? Às vezes, nós vemos o comércio e os comerciantes reclamando da pandemia. Nós vemos os políticos brigando acerca de poder. Às vezes, a igreja de dentro que sai vê isso. Podemos ver os favoráveis e podemos ver os desfavoráveis. Às vezes os nossos olhos só veem os que são favoráveis. E falamos disso. Às vezes os nossos olhos lá fora só veem os contrários. Há uma classe contrária. Mas é igreja. João e Pedro saíram. E ao voltar, eles viram um cego, eles viram um coxo, eles viram um deficiente, eles viram uma igreja de fora sem ter condições de entrar. E eles então abriram uma porta porque eles viram. Às vezes, meus irmãos, só os coxos veem os coxos. Às vezes, só os pobres veem os pobres. Às vezes, só os cegos veem os cegos. Às vezes, só os desempregados veem os desempregados. Às vezes, só os solitários veem os solitários. A igreja de dentro precisa sair e ver tudo isso. Ou então ela não é igreja, ou então ela está doente, ela está enferma. Ela está cega. Se a igreja de dentro, ao sair, não vê esse povo que Deus vê, ela precisa ter os seus olhos curados. Olhos bons, veem todos. Eu não vejo só a minha classe, não, eu preciso ver todos. E há uma igreja coxa querendo entrar, há uma igreja cega querendo entrar, há uma igreja desempregada querendo entrar, e nem sempre eles encontram portas abertas. Outra coisa que Pedro e João viram, além de perceber o coxo na porta, com a dificuldade de entrar por conta da sua própria natureza física, não era permitido ele entrar, Pedro e João, eles falaram, não só viram, mas pelo que viram, eles falaram. É interessante que o que eles falaram produz desejo de entrar. O que eles falaram causou em quem estava fora uma vontade de entrar. O que acontece lá dentro daquela igreja? Às vezes as pessoas passam e olham, quando as portas estavam abertas, daqui do púlpito eu vejo as pessoas passarem, olharem, às vezes eu oro, Senhor, faz ele entrar, faz ele voltar. E esses oficiais que estão ali, os plantonistas, precisam ser esta agência de recepção, de boa recepção, para que essas pessoas queiram entrar. O que acontece lá dentro daquela igreja? Há uma igreja dentro que trabalha para que a igreja de fora entre. E aqui Pedro e João, no versículo 6, diz assim, Pedro, porém, lhes disse, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou.
em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. O que você fala para os que estão fora? Fala da beleza de Jesus? Fala do amor de Jesus? Você fala o que eles querem ouvir? Você fala o que eles querem receber? O que eles querem receber é prata e ouro. Você tem isso? É isso que você dá para eles? Ou você dá algo além? Quando alguém aborda você no semáforo, ele não quer palavra, ele não quer conselho, ele quer prata e ouro. Você dá isso? É só isso que você dá? Ou você abre uma porta para que ele tenha um desejo de entrar na igreja? O que você faz? Quando um esmoléu te pede, eu estou sem comer, olha, eu não almocei hoje, eu tenho uma família, nós não temos recursos, eu estou desempregado, você tira e dá só prata e ouro? Ou você tem algo a mais? A igreja de dentro, ao sair, precisa ver esse povo e precisa falar do que acontece aqui, porque o que acontece aqui é o que restaura o que está lá fora. A porta está aberta e nós precisamos ser agências de falar para esse povo que há um Deus que é aqui cantado, que é aqui conhecido, que é aqui vivido. Esse Deus que restaura casamentos, que abençoa as vidas, que consola os feridos, que conserta, que corrige, que restaura. Eles precisam saber do que acontece aqui. Aqui não é uma maçonaria, desculpe, fechada, que os de fora não podem entrar. Pelo contrário, aqui é uma porta aberta de salvação, de bênçãos para os que estão fora, para que eles entrem. Pedro e João entenderam isso e disseram para aquele homem que queria prata e ouro, disseram para eles: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro. O que é que nós temos? Nós temos Jesus. Esse Jesus que cura. Em nome de Jesus, levanta, anda. E ele andou. É interessante que esta palavra falada fora da igreja causou desejo no homem de entrar. É provável que na porta ali ele desejasse entrar, mas os seus erros, os seus problemas de ordem pessoal impediam ele de entrar. De fato, os de fora não conhecem o Jesus de dentro. Os conceitos que os de fora têm de Jesus é distorcido. O conceito que os de fora têm acerca da igreja é distorcido. Então eles precisam entrar. Abra a porta para que eles entrem. Seja a porta para que eles entrem. Ao entrar, eles vão conhecer quem é Jesus. E vão amar Jesus. E vão viver com Jesus. Pedro e João saíram, encontraram alguém, viram alguém, falaram para alguém, mas não só viram, falaram, mas eles agiram para que os de fora entrassem. O que você faz quando você vê alguém? O Ministério de Expansão se propôs a distribuir folhetos com o endereço da igreja, com a palavra de Deus, para que as pessoas lá fora entrem. Eu conheço muita gente que tem essa habilidade de trazer os de fora, mas é uma tarefa de todos nós. Se a igreja de dentro não sair e proporcionar à igreja de fora o entrar, eles nunca entrarão. Eles viverão sempre lá fora. E os de fora não irão conhecer o Senhor. Os de dentro precisam sair para falar do Jesus daqui de dentro lá fora. Quando a igreja daqui de dentro sair e anunciar o Jesus daqui de dentro, isso vai causar sede nas pessoas lá fora de entrarem e conhecerem, e ao chegarem elas precisam ser bem recebidas. É interessante como Pedro e João, ao verem o coxo fora da igreja, ao verem o aleijado fora da igreja, e não darem ao aleijado o que o aleijado pedia,
mas darem ao aleijado o que o aleijado precisava. Aquilo causou sede. E Pedro e João, versículo 7, tomando-o pela mão direita, o levantou, o ajudou, o auxiliou, colocou o homem que estava deitado, sentado em pé. E imediatamente os seus pés, seus artelhos, tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou na igreja com eles dois. Que coisa extraordinária para se pensar numa época de pandemia. Tem uma igreja lá fora querendo entrar. É possível que alguns que estejam fora, nós os levamos para fora com a nossa língua que fere, com as nossas omissões, com a nossa ausência, com as nossas ações, nós levamos para fora. Que tristeza. Eles precisam retornar. Nós temos que vê-los, falar com eles e ajudá-los no retorno. É tarefa nossa, é missão nossa. Ou então a igreja daqui de dentro está tão satisfeitinha com a sua membresia, com o seu coralzinho, com a palavrinha que escutam do pastor, que satisfaz, que alegra, e nunca é despertada a sair. Mas a ordem do Senhor é para que a igreja de dentro saia e traga a igreja de fora para dentro. E faça tudo o que é possível. Como disse Paulo, tudo faço por causa do Evangelho. Precisamos entender isso e buscar a igreja que está fora para que ela entre. Eles agiram em favor daquele homem, não apenas falando de Jesus, mas agindo com os seus próprios braços. É interessante que eles fizeram um investimento, colocaram o coxo em pé. O coxo, uma vez em pé, viu que era possível ficar em pé. Se firmou, deu um salto e entrou na igreja, louvando e glorificando a Deus. Consegue imaginar isso? Versículo 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Consegue imaginar isso? Dentro da igreja, alguém entrar pulando, você é capaz de dizer, ele está louco. Como ele quebrou a liturgia do culto? Como? Esse louco, como é que deixaram entrar esse homem pulando? Pode ser que isso aconteça. Pode ser que os de dentro não se alegrem com a chegada dos de fora. Pode ser que os de dentro não os ajudem a entrar. E ainda dificultem os que entram. Mas o versículo 10, reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro pelo que ia acontecer. A igreja de dentro reagiu com a igreja de fora, recebendo com admiração, com assombro e glorificando a Deus. Uma vez em pé, a primeira coisa que aquele coxo fez foi entrar na igreja. Eu quero orar para que os coxos entrem, para que os cegos vejam, para que os feridos sejam curados. Eu quero orar para que nós, igreja de dentro, não causemos mal uns aos outros a ponto de eles quererem sair. Eu quero orar para que a igreja de dentro traga a igreja de fora, para que sejamos um só povo, com um só Senhor, um só rebanho, um só Espírito, uma só fé. Esse é o tempo da igreja.
eu acredito que nós vamos sair melhores. Eu oro por isso. Eu oro para que a igreja, passando por este vale árido, faça dele um manancial. Irmãos queridos, há uma igreja lá fora que quer entrar. Há uma igreja fora da igreja. Há uma igreja lá fora. Vamos buscá-los? Veja os coxos, veja os cegos, veja os desempregados, veja os comerciantes, veja os políticos, veja os professores. Veja a gente que Jesus vê. E fale para essa gente toda sobre Jesus. Fale para essa gente toda sobre o amor de Jesus, o perdão de Jesus, o poder de Jesus. Diga para eles: o que eu tenho é Jesus. Só o que eu tenho é Jesus. Não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho Jesus. E isso basta, isso é suficiente. É isso que eles querem ouvir. Eles não querem prata, porque isso só vai dar o pão daquele dia. Mas nós temos Jesus que dá pão todos os dias, dá paz todos os dias. Há uma igreja lá fora. Vá buscar essa igreja lá fora e traga para a igreja de dentro. E quando eles chegarem, pode ser que eles entrem diferente do esquema. Pode ser que eles entrem com outro cheiro, com outra roupa, com outra postura. Pode ser que eles entrem pulando. Pode ser que eles entrem falando alto. Pode ser que eles entrem e não saibam orar como você sabe. Não saibam os livros da Bíblia como você sabe. Mas é a igreja que o Senhor trouxe. Receba essa igreja. Pode ser que ele não cheire tão bem como você, mas é a igreja. O Senhor quer salvá-los também, igualmente a você. A igreja de dentro precisa sair para buscar a igreja de fora. E investir para que eles entrem. Esse é o momento da igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, perdoe-nos, porque às vezes a nossa palavra, as nossas ações fazem com que a igreja de dentro saia e não queira entrar. Perdoe-nos, ó Pai, por isso. Passa o teu sangue sobre nós. Queremos que a igreja de fora entre e que a igreja de dentro seja alimentada e não saia. A nossa luta não é contra sangue e carne, Senhor. Há uma maldade, há uma carne que quer prevalecer contra o Espírito. Clamamos que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos o que o Senhor quer que seja visto. E amemos as pessoas que o Senhor ama e que o Senhor, pelo teu Espírito, tem trabalhado. Abre os olhos da igreja, porque esse é o momento da igreja. Ajude-nos a ver, ó Deus, os coxos, os cegos, os desempregados, essas classes menos favorecidas, que o teu Espírito está trabalhando. Ajude-nos a ouvir falar do Senhor. Não temos outra coisa para falar senão do Senhor, e o consolo que vem do Senhor, e o amor que vem do Senhor, e o perdão que vem do Senhor. Ajude-nos, porque é só isso que cura. É só isso que restaura, nada mais. O dinheiro que nós temos é insuficiente para causar bem-estar. Abre os olhos da igreja, para que ela saia e traga a igreja de fora para celebrar. E ao chegarem, pode ser que eles não venham tão bonitinhos, arrumadinhos, como a igreja já está. Mas o Senhor vai recebê-los e vai abençoá-los e vai transformá-los. E haverá glória para o teu nome. Haverá louvor para o teu nome. É a oração que eu faço como sacerdote da igreja de dentro. Desejando ser sacerdote da igreja de fora. Me ajuda nisso. Ajuda o teu povo nisso. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, Senhor e Salvador,
o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus. Abra os olhos da igreja de dentro, para que ela veja a igreja de fora. Fale do amor do Jesus de dentro para a igreja de fora. E ajude a igreja de fora a entrar para a igreja de dentro. Hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos.